Olá, eu sou a Daniele Torres, diretora da Companhia da Cultura. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à nossa palestra Educando Nossos Alunos para Cuidar da Água. Essa palestra é parte do projeto A Fonte Mágica, que é um projeto de teatro em escolas para crianças, principalmente do ensino fundamental. Esse projeto, A Fonte Mágica, é uma iniciativa nossa para tratar do tema da água, do saneamento para crianças de forma lúdica. Um dos principais objetivos do projeto é formar público para o teatro. Teatro, circo, música, trilha sonora original, figurinos, roteiros, tudo inédito, original, para envolver a criançada, para formar público para o teatro e para fazê-los pensar sobre esse tema tão fundamental que é a nossa vida no planeta Terra. Levando de forma lúdica conhecimento para as crianças, a gente resolveu também ter uma contrapartida social e complementar o projeto, levando a informação qualificada para os professores por meio dessas palestras que estão sendo oferecidas por nós e realizadas pela Miriam Duailib. A Miriam é uma grande especialista. Formada em jornalismo pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, atualmente ela preside o Instituto Ecoar para a Cidadania, que atua em frentes como educação ambiental, capacitação de gestores e estruturação de cooperativas de coleta seletiva. E ela mesma já foi responsável pela criação, implementação e coordenação de mais de 150 projetos nessa área de educação ambiental. Então vocês estarão, a partir de agora, muito bem acompanhados da Miriam. Que seja uma ótima conversa, que façam um ótimo proveito, que possam usar esses temas tão relevantes em sala de aula, tratando aí dos objetivos do desenvolvimento sustentável, contribuindo para a Agenda 2030. Enfim, que seja um ótimo momento para vocês. O projeto A Fonte Mágica é uma realização da Companhia da Cultura com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo, patrocinado por BRK Ambiental, BV Banco e Bemisa, a quem nós muito agradecemos pela oportunidade, pela confiança de realizarmos juntos. Olá, agradeço a Companhia da Cultura pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, educadores, educadoras e também pessoas da sociedade civil que se interessam pela questão ambiental, mais especialmente pela questão da água. Água, esse líquido tão precioso que eu costumo chamar de a seiva da vida, porque sem água a gente não vive mais do que 72 horas. Eu queria começar conversando com vocês e mostrando para vocês uma imagem do planeta Terra visto do alto, visto da, da atmosfera, visto da Lua mais especificamente. Né? O nosso planeta, quando a gente olha para ele do espaço, a gente vê que ele é azul. E as pessoas pensam que ele é azul porque tem muita água, mas na verdade ele não tem tanta água assim, como a gente vai ver daqui a pouco. A Terra é um planeta de vida. Né? A vida existe no planeta Terra há pelo menos 4 bilhões de anos. E a Terra, a natureza, trabalha para fazer com que essa vida sobreviva, para que essa vida tenha continuidade. Todo o funcionamento da natureza, ele acontece dessa maneira, para proporcionar a continuidade da vida. Bom, no entanto, a gente vê no próximo slide, a gente vê que, na verdade, nós não temos cuidado muito deste planeta. E hoje o estado do mundo é muito difícil. Nós temos grandes áreas contaminadas. Essa contaminação produzida por nós, humanos, ela atinge o ar, o solo, os rios, os mares. Isso tudo contribui com a escassez de água, com a desertificação dos nossos solos agricultáveis. A gente tem perdido muito solo para a agricultura e é óbvio, quando a gente perde esse solo, a produção de alimentos fica muito mais difícil, muito mais cara e, portanto, esse alimento
ou ele fica raro, ou ele fica muito dispendioso para a maior parte das pessoas. A gente tem perdido a nossa biodiversidade. O Brasil é um país que é considerado mega biodiverso. Esse é o termo utilizado pela ciência, porque nós temos uma biodiversidade extraordinária. E nós que estudamos ecologia, nós que estudamos as ciências da vida, sabemos o quanto a biodiversidade é importante para a manutenção dessa teia da vida, dessa rede de vida que o planeta, que a natureza mantém dentro do planeta, como eu disse, há pelo menos 4 bilhões de anos. E nós estamos agora vivendo um momento dramático no planeta, que é o advento do aquecimento global, que desde 1992 foi detectado pela ciência, né? E que vem crescendo, fazendo com que os eventos extremos, ou seja, furacões, ciclones, ventanias, a tal das tempestades extratropicais, de secas extremas, secas que se prolongam por muitos meses, muito mais do que antigamente, né? Assim como enchentes que acontecem 2, 3 vezes por ano, ao invés de uma vez por ano, e com intensidade muito maior. Então, na verdade, esses eventos extremos têm sido acirrados por esse fenômeno do aquecimento global, que, como todos nós sabemos, né, é um fenômeno causado pelo acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera. Gases esses que advêm das atividades humanas, especialmente da queima de combustíveis fósseis, gasolina, óleo diesel, até mesmo o querosene, enfim, tudo isso, mas também, principalmente aqui no caso do Brasil, pelas queimadas, pelo desmatamento e pelas queimadas. Então, todos nós temos que estar muito atentos, porque ou nós diminuímos essa emissão e começamos, ao contrário, a promover reflorestamento para que a gente possa, substituição dos combustíveis fósseis, para que a gente possa não só deixar de emitir, mas também capturar esse gás da atmosfera, ou as coisas vão ficar cada vez mais difíceis, como infelizmente todos nós temos visto no nosso cotidiano, seja aqui, seja em outros países, seja em outros continentes, né? E também acabamos de viver uma pandemia, né, que maltratou a todos nós, uma pandemia com consequências muito graves, né, e que é fruto desse desmatamento desmedido, que é fruto da mudança da temperatura média da Terra e que, segundo todos os estudiosos cientistas, pode voltar a se repetir muitas vezes, porque aqueles são bilhões de vírus que vivem muito bem, organicamente, nos hospedeiros, que são animais selvagens, com o desmatamento, com a ocupação irregular desses territórios pelo ser humano, eles podem passar a ter contato com os animais domésticos, como aconteceu no caso do coronavírus, né, e ser transmitido a nós humanos. Bom, isso posto, eu queria dizer para vocês, aí eu peço o próximo slide, eu queria dizer para vocês que a humanidade, esse termo humanidade, ele tem a sua origem etimológica, né, na palavra humus. Humus, que quer dizer terra molhada. Então, o próprio termo que nos designa, ele tem a ver com água. Se a gente olhar a Bíblia, por exemplo, a Bíblia fala muito de Adão, né? Adão e Eva, etc. E Adão vem do hebraico, que é Adamá, que quer dizer o quê? Terra molhada. Então, isso a gente percebe que desde a concepção da denominação da humanidade, a gente já tinha a ver com água. E a pergunta que eu quero colocar a vocês agora, nesse próximo slide, vai estar aí para vocês se lembrarem sempre, com que habilidades nós precisamos nutrir as nossas crianças e os nossos jovens para enfrentar esses desafios do século XXI que eu acabei de colocar para vocês. Tendo em vista a essencialidade da água como a seiva da vida, sem a qual a gente não vive mais do que 72 horas, tendo em vista o estado no mundo cada vez mais difícil, cada vez com consequências mais sérias para todos e todas, em todos os lugares do planeta, como nós, educadores e educadoras, precisamos
nutrir, inspirar, educar os nossos alunos, as nossas crianças e os nossos jovens para enfrentar esses desafios. Desafios que nem mesmo nós fomos preparados para enfrentar e que nós teremos e que serão cada vez mais severos. Pode passar, por favor? A resposta está na compreensão dos padrões da natureza. Hoje nós sabemos, a ciência sabe, que complexidade, interconexão e organização em rede são os padrões da natureza. Todos os bens essenciais à vida, que são os ecossistemas, eles funcionam em perfeito equilíbrio e estão todos conectados. A água, a terra, o clima, o solo, as florestas, a biodiversidade, a energia, tudo se conecta. Então, na verdade, o que a gente precisa prestar atenção? Que nós mesmos fomos educados de uma maneira linear, cartesiana, né? Que 1 mais 1 igual a 2, toda ação tem uma reação. E só a partir da segunda metade do século XX é que a ciência começou a perceber, começou a comprovar de que a vida não acontece linearmente. Ela acontece de forma sistêmica, de complexa, e que todos os fenômenos estão interrelacionados. Bom, isso nos mostra, isso nos diz aquilo que as ações tradicionais já sabiam, as populações antigas já sabiam, né? De que aquilo que você faz ao planeta, você faz à vida de todo mundo. Se você destrói um ecossistema, você afeta toda uma comunidade. Veja o que está acontecendo com o clima. A emissão de gases de efeito estufa, ela faz com que a temperatura suba. A temperatura subindo, ela afeta todos os demais elementos do sistema clima, que são os ventos, as chuvas. E aí nós temos todos aqueles fenômenos que estávamos conversando há pouco, né? Todas as vezes em que a gente desmata, a gente não está só desmatando, prejudicando aquele local que foi desmatado. Nós estamos ajudando a assorear os rios, nós estamos emitindo gases de efeito estufa, nós estamos diminuindo a concentração de chuvas, né? A Amazônia, por exemplo, que a gente fala tanto, a Amazônia é um celeiro de água, porque a floresta amazônica, ela transpira, e ao transpirar, ela forma o que a gente chama de rios voadores. Esses rios voadores, eles são responsáveis por grande parte da chuva que cai aqui no Sudeste, no Centro-Oeste. Portanto, ao desmatar a Amazônia desnecessariamente, de uma forma absolutamente irresponsável, em nome do progresso, em nome do desenvolvimento mal feito, o que nós estamos fazendo? Nós estamos comprometendo as demais áreas agrícolas e de pecuária do Centro-Oeste e do Sudeste, por exemplo. Então, nós precisamos, de alguma forma, passar isso para as nossas crianças. Nós precisamos, numa linguagem adequada, sem dúvida, mostrar para nossas crianças que todos os fenômenos estão relacionados. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a quantidade de água que a gente tem na Terra e que isso dá para trabalhar bastante com os jovens e com as crianças. Porque vocês vão ver nesse próximo slide que, por exemplo, a Terra, né, como eu disse, você vista do espaço, ela é azul. Mas, porque um pouco pelo fenômeno de retração de luz, mas também porque a superfície da Terra é coberta, 2/3 da superfície da Terra é coberta de água. Só que essa água é a água de oceanos, de rios, de lagos, de geleira, de calota polar, de pântano, de alagados, né? Que ocupam milhões de quilômetros cúbicos do nosso planeta. Porém, 97% dessa água é salgada, só 3% é água doce. Desses 3% de água doce, quase 69% está em forma sólida, ou seja, geleiras, calotas polares e icebergs. Ou seja, ela não é acessível para o consumo. Desses 3%, né, de água doce, então 69% é água subterrânea, é água de geleira, e 30% é água subterrânea, que estão nos chamados reservatórios e aquíferos. Ou seja, a água disponível para todos nós consumirmos, não só os humanos, mas como também
as demais formas de vida, né, que compartilham desse nosso planeta, os animais, as plantas, etc., soma apenas 0,3% do total de água doce. Ou seja, a gente tem muito pouca água. Eu sugiro a vocês que nos escutam, fazer um exercício com as crianças e com os jovens, uma simulação do que significa isso, seja com garrafas PET, seja com vidros, para mostrar qual é a quantidade de água que a gente tem no planeta e qual é a quantidade de água doce acessível ao nosso consumo. Todas as vezes que a gente faz isso, as crianças ficam absolutamente estarrecidas, né? Porque elas percebem logo a dificuldade que é. E aí a gente cabe uma outra pergunta. Bom, se nós temos tão pouco água doce disponível, por que a gente continua poluindo essa pouca água disponível? Eu sempre digo para as pessoas nas oficinas que o Estudo Decoar promove, eu digo assim que é como se nós tivéssemos uma casa, morássemos numa casa com uma caixa d'água, essa caixa d'água tivesse um determinado volume que não pode ser acrescido, né? Porque o volume de água que existe no planeta é o mesmo, ele não aumenta, né? E então ele não aumenta nem desaparece, a água só muda de estado. E se a gente tivesse nessa casa 4 pessoas e de repente viessem lá o marido, a esposa e 2 filhos e de repente viessem morar nessa casa os pais da esposa, depois os pais do marido, depois viesse ali um cunhado e de repente de 4 pessoas passasse a ter 10, 12, que é mais ou menos a escala, a proporção de aumento da população da Terra. Se nós lembrarmos que no começo do século XX nós éramos 2 bilhões de seres humanos na superfície da Terra, e hoje, na segunda década do século XXI, nós somos 7 bilhões e 200 milhões, e que a quantidade de água é a mesma, para os 2 bilhões e agora para os 7 bilhões e 200 milhões, a gente pode entender essa analogia que eu estou fazendo. Imaginem vocês se essa residência que tinha 4 pessoas passou a ter 12, não é? E com a mesma quantidade de água para todos, e que ao invés de economizar essa água, dividi-la equitativamente para que todos pudessem ter o necessário, a gente esse bem tão precioso e raro, e além de desperdiçar, a gente a poluísse, a gente abrisse essa caixa de água e jogasse sujeira lá dentro. Muita gente diz, imagina, professora, isso é absolutamente impossível. E eu digo para vocês, mas é o que a gente faz. É o que a gente faz no cotidiano nosso. Todas as vezes que a gente joga alguma coisa fora, entre aspas, porque não existe fora no planeta, todas as vezes que a gente não recolhe os resíduos de maneira correta, que a gente não os encaminha para a reciclagem, ou para a compostagem, ou para os aterros sanitários, nós estamos contribuindo para poluir as nossas águas, os nossos córregos, os nossos rios e os nossos mares. Bom, se a gente olhar, como nós vamos ver nessa próxima tela, que um ser humano necessita de 40 litros de água para atender as necessidades básicas, né? Isso é um estudo que é feito, que a gente precisa no mínimo de 40 litros de água para que a gente possa saciar a nossa sede, para que a gente possa cozinhar, para que a gente possa fazer a nossa higiene, né? Mas, no entanto, tem muitas pessoas, inclusive aqui no Brasil, que consomem cerca de 200 a 300 litros de água por dia. Uma pessoa na Europa, por exemplo, e é completamente injusta essa distribuição, porque você pega, por exemplo, o continente europeu, que tem 8% da água doce no mundo, e um europeu consome, em média, 150 litros de água por dia. E você pega a Índia, né, que é um continente enorme, um país enorme, as pessoas lá consomem 25 litros de água por dia, na média, óbvio, mas isso significa que eles consomem menos do que eles deveriam consumir. E o pior é que, além de injusta essa equação, nós ainda temos perspectivas muito ruins, porque os estudos mostram que se a gente continuar, o crescimento demográfico continuar dessa maneira, e se a gente não passar a usar essa água com critérios sustentáveis,
nós podemos, até 2050, chegar a consumir 90% de toda a água do planeta. Ou seja, só 10% da água vai sobrar, entre aspas, para todos os demais seres vivos deste planeta. Me parece impossível continuar num ritmo desse, né? Se nós levarmos em conta, por exemplo, que o uso e o consumo da água no Brasil, vamos olhar como é que é no Brasil nessa próxima tela, né? No Brasil, nós temos 10% do nosso volume de água. O Brasil é um país que tem 12% da água doce do mundo, porém ela é muito mal distribuída, como veremos. Mas 10% dessa água é usada na indústria, né? Nos processos industriais, para produção, resfriamento, lavagem, etc. A agricultura consome 70% da irrigação. Lembra como eu falei que o aquecimento global que vem diminuindo, escasseando, né, o volume de chuvas, etc., afeta principalmente a agricultura? É porque a agricultura depende muito de água para a irrigação. Se não chove, não tem safra, né? E a irrigação no Brasil, infelizmente, ainda é feita de uma forma que desperdiça muita água. Então, a gente precisa também trabalhar, já existem várias iniciativas, né, de fazer outro tipo de irrigação que aproveite a água e não desperdice. Mas 20% do consumo de água é doméstico, né? É higiene, é limpeza, é preparação de alimentos, é dessedentação. E é aqui que nós precisamos influenciar, nesses 20%, né? Por quê? Porque a quantidade de água que existe na Terra, como a gente vai ver agora, ela é invariável, praticamente invariável, há pelo menos 500 milhões de anos. O que muda é a distribuição, né? O que muda é isso. As perdas da água se devem mais à poluição, à contaminação, do que à redução do volume de água na Terra. E também agravado pelo nosso crescimento demográfico, como a gente já viu. Tem uma coisa que todos vocês, educadores e educadoras, todos nós sabemos, que existe um ciclo hidrológico. E esse ciclo hidrológico é a maior evidência que o gerenciamento adequado dos recursos hídricos é o nosso maior problema. Esse é o nosso grande desafio. E é isso que nós temos que trabalhar, nós mesmos, né? E com os nossos alunos, nossos filhos, nossos netos, nossas comunidades. Como é? Porque a gente não consegue interferir na quantidade de terra, né, de água na terra. Também a gente não consegue interferir muito na questão do aumento populacional, e nem é justo que a gente queira interferir nisso, que é uma questão tão pessoal, né, de cada um. Mas a gente pode sim trabalhar e fazer uma boa gestão do ciclo ecológico, para fazer o gerenciamento adequado desses recursos hídricos. Bom, você pode passar, por favor, outro slide? Nas sociedades mais antigas, nas sociedades até hoje, que vivem muito em contato com a natureza, as pessoas sabem cuidar da água. Elas sabem, por exemplo, que não podem jogar dejetos na água, elas sabem, por exemplo, que muitas vezes precisa impedir os animais de acessar aquela água, porque eles podem poluí-la, etc. e tal. Mas nas culturas urbanas, e a cultura urbana hoje é muito forte no mundo todo, né? Quase 70% da população mundial vive nas grandes cidades, né? Essa questão da água, ela só ganha destaque quando ela é escassa, quando tem restrição, quando a água acaba, né? E é o que a gente chama de cultura da torneira. Quer dizer, a gente só usa água, tomar banho, cozinhar, lavar roupa, lavar calçado, etc. E quando a gente fala em água, que a água está escassa, as pessoas naturalmente, e isso já é bacana, isso já é bom, as pessoas naturalmente dizem, não pode lavar calçada, não pode lavar um carro, não pode desperdiçar, o que é ótimo, né? Fecha a torneira enquanto está escovando os dentes. Isso é ótimo, mas não basta, não basta. A gente precisa entender que muitas vezes esses recursos hídricos, eles desaparecem, de novo entre aspas, porque esses córregos, esses rios estão sepultados embaixo de asfalto, embaixo de cimento, e como a gente não os vê,
a gente não os leva em conta. Aí, quando tem enchente, a gente não sabe por que que existe essa enchente. Hoje, no mundo todo, existe um movimento para que esses rios, esses córregos que estão soterrados, aqui em São Paulo tem vários, né? No Brasil todo também tem vários, para que eles estejam à mostra, para que as pessoas possam entender, né? Então, o que a gente vê é que essa gestão da água, ela é uma questão cultural. Pode passar, por gentileza? Ela não é só técnica, ela é cultural, né? Ela reflete como cada sociedade se relaciona com a água, né? É essencial, né, a gente entender que as águas estão todas conectadas. Elas estão todas conectadas. Que aquele córregozinho que passa perto da nossa casa, ele se conecta com o rio, que se conecta com outro rio, e assim vai até chegar à foz e chegar ao oceano, né? A essa grande conexão de águas a gente chama de bacia hidrográfica, né? No Brasil, e cada vez, voltando ao que a gente falou no começo, cada vez que eu jogo lixo, né, que eu varro a minha casa, a minha calçada, ou que na escola as crianças jogam o lixo quando saem da escola, na escola eles jogam direitinho, mas quando saem da escola comem alguma coisa e jogam aquele resíduo no meio-fio, aquilo vai para a boca de lobo, e da boca de lobo vai para os canais subterrâneos de água, e daí vai para os rios e vai para os oceanos. Hoje a gente tem ilhas de plástico no oceano, né? Então, essa poluição, essa degradação, ela afeta todo o sistema hídrico. Ela diminui o já tão escasso recurso fundamental para a nossa vida. Bom, essas bacias hidrográficas, pode passar, por favor? As bacias hidrográficas, elas no Brasil, elas são 8. Nós temos 8 grandes bacias hidrográficas. Essas bacias, elas não estão distribuídas equitativamente. Nós temos a maior parte das águas em regiões que são pouco populosas, como a região norte, e temos menos água em regiões muito povoadas, como o sul e o sudeste, né? Bom, essas bacias hidrográficas, a gente conseguir pensar na bacia como a unidade de gestão da água já foi um grande progresso, né? Isso vem de alguns anos em que foram formuladas leis, né? Normas e regulamentos que dizem que a gestão é na bacia hidrográfica. Por quê? Porque é tudo conectado. Então, não adianta a gente só despoluir o rio, por exemplo. Vamos despoluir o rio Pinheiros em São Paulo. Ou vamos despoluir o rio Tietê. Enquanto os demais afluentes que jogam água, que despejam suas águas nesses rios, estão poluídos lá das suas cabeceiras, em todo o seu trajeto. Porque, como está tudo conectado, nós precisamos trabalhar na bacia como um todo. É mais difícil? É. Mas na medida em que a gente consegue compreender essa complexidade, a gente consegue enfrentá-la. É difícil a gente falar isso para as crianças? Não, depende da abordagem. Se nós, por exemplo, ao estudarmos o corpo humano, né, a gente mostra, a gente tem figuras, a gente tem imagens, a gente mostra para as crianças como é o sistema circulatório, né, como é o sistema renal, como funciona como é o nosso coração. E a criança consegue perceber que todos esses sistemas se integram, como esses sistemas estão integrados e como qualquer coisa que você passa para qualquer parte do nosso organismo pode afetar o sistema todo, não é verdade? Então, se eu corto o dedo e não cuido, eu posso ter uma infecção, essa infecção pode se generalizar, eu posso ter falência múltipla de órgãos porque eu cortei o dedo. Então, quando a gente mostra uma bacia hidrográfica, as crianças, os nossos jovens, rapidamente percebem como toda essa rede de águas está interconectada e como que cuidar de um pedacinho daquele córrego que passa perto da nossa escola, aquele córrego que passa perto da nossa casa, não é? Aquele pedaço de praia que a gente frequenta, como cuidar disso também significa cuidar do todo. Vamos avançando um pouquinho mais, por favor. Bom,
A gestão dos recursos hídricos no Brasil, ela tem um sistema, né? O Sistema Nacional de Recursos Hídricos. E aí eu deixei nessa tela para vocês acessarem todas as leis, né, as regras, instrumentos de gestão, tudo ali que vocês podem acessar na internet para poder entender melhor essa legislação que já não é tão nova, é de 1997, né, que instituiu esse sistema de gestão. É muito interessante a gente ver como tudo isso funciona. Mas o que eu quero falar propriamente com vocês está na próxima tela, que é sobre os comitês de bacia hidrográfica. Os comitês de bacia hidrográfica, eles são a parte, os entes do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, que a gente chama de Parlamento das Águas. É um espaço em que os representantes do governo estadual, do governo municipal e da sociedade civil, e aí que a gente entra, né, eles podem deliberar sobre o uso das águas, da gestão dos recursos hídricos, compartilhando essas responsabilidades. Por quê? Porque, na verdade, não é certo, não é correto, não é? Que apenas o governo estadual, ou o governo federal, ou a Agência Nacional de Água decida como é que vai ser feita a gestão da nossa água, dos nossos recursos hídricos, que é tão fundamental para a nossa sobrevivência. Então, esses comitês que existem em todos os rincões brasileiros, em todas as bacias hidrográficas, existem grandes comitês e subcomitês nas regiões, e eu sugiro que vocês procurem o comitê da bacia hidrográfica e o subcomitê na qual o território que vocês vivem está inserido, para a gente poder participar. É muito importante, porque lá participa a prefeitura, que tem os seus interesses, participa o governo do estado, que tem os seus interesses, participam as empresas, que também têm o seu interesse sobre o uso da água, e a população, que tem o direito do uso da água, porque água é um bem universal. O acesso à água é direito. Então, quando a gente participa desses comitês, eu posso dizer que eu participo de vários, pela sociedade civil, quando a gente participa desses comitês, tem muita coisa que a gente breca, tem muita coisa que a gente diz, não pode fazer esse empreendimento, porque esse empreendimento vai escassear a água de tal comunidade, vamos achar uma outra solução. Então, é muito importante que a gente ensine as nossas crianças, jovens, que sim, mais tarde, eles ao crescerem vão poder participar desses fóruns de decisão. São os fóruns progressistas, são fóruns democráticos de decisão. Assim é em todo mundo democrático. Nós não vivemos mais num mundo em que apenas poucas pessoas podem decidir sobre temas tão importantes como esse, temas essenciais para a nossa sobrevivência. Pode passar, por favor? Então, essa participação cidadã, né, essa participação nossa, é uma maneira de defender a manutenção, a sanidade e a correta distribuição das águas. Então, eu conclamo todos vocês a pesquisarem sobre os comitês de bacia, vocês que são educadores, que são educadoras, que têm tanto conhecimento, né, para vocês pesquisarem sobre o comitê de bacia, os subcomitês da sua região, e, na medida do possível, se informar sobre isso e também participar. Bom, vamos falar um pouquinho agora do aquecimento global que a gente falou lá no começo, né? Então, o aquecimento global está em curso, não tem mais como a gente negar a sua existência. Já houve várias tentativas, né, de empresas, de governos, etc., de tentar negar, né, o que a gente chama de negacionismo, dizer que não, que é um fenômeno natural, que as ações humanas não têm nada a ver. Bom, à medida em que o tempo passa, cada vez mais a ciência confirma isso que ela já começou a dizer lá em 1992. 1992, vejam bem, 30 anos atrás, durante a Eco 92, a conferência do meio ambiente que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, que até hoje é considerada uma das maiores conferências do mundo, onde tinham 170 países presentes. Ali, naquela conferência, já foi elaborada uma convenção chamada Convenção do Clima,
onde já se apontava que existia esse fenômeno acontecendo, que o acúmulo de gases, chamado gás de efeito estufa, dos quais o principal dióxido de carbono, na atmosfera iria aquecer, já estava aquecendo a temperatura média da Terra e que isso teria suas consequências. Bom, vários acordos foram feitos, dentre eles os mais conhecidos, que é o Protocolo de Quioto e agora em 2015 o Acordo de Paris, para tentar diminuir essa emissão. Em alguns lugares isso tem tido sucesso, em muitos não. Em alguns lugares isso até aumentou, essa emissão aumentou. Bom, a consequência disso é que a cada dia mais as secas, a desertificação estão aí, estão presentes, e até mesmo as enchentes, que também influenciam muito na água, né, porque contaminam muito as águas, e esses fenômenos estão colocando em risco a qualidade de vida no nosso planeta e ameaçando a sobrevivência da nossa espécie. É importante a gente colocar e a gente dizer que quando as pessoas falam assim, o planeta vai acabar, é quase um nonsense, né, falar uma coisa dessa, porque o planeta existe há bilhões de anos, bilhões. A vida existe há 4 bilhões de anos. E o planeta sempre sobrevive, porque o planeta se reorganiza, né? Ele tem uma capacidade muito grande de se reorganizar. O que pode acontecer é que, se a temperatura da Terra mudar muito, se a temperatura média subir muito, é que não haja mais condições de vida com qualidade para algumas espécies, dentre elas a nossa espécie. Vamos falar um pouco sobre os nossos alunos agora. Como que a gente pode fazer? Eu tenho certeza que vocês têm uma série de atitudes que vocês tomam e de cuidados que vocês conhecem, né? Para dotar os nossos alunos de um sentimento de pertencimento em relação ao meio ambiente. Para despertar neles um comprometimento pelos destinos do seu território, da sua cidade, do seu país e pelo estado do mundo. Esta é hoje a missão de todo educador e educadora. Muito mais do que a gente disponibilizar conteúdo, a gente precisa despertar esse sentido de pertencer a uma casa comum, que é o lar terra, né? Que é a nossa Pachamama, como diziam as populações andinas, né? Que é Gaia, como dizem os cientistas, né? Que é um sistema vivo do qual nós somos parte, não somos donos. Porém, como a espécie mais inteligente, mais avançada, nós temos necessidade, obrigação de cuidar desse planeta que nós estamos transformando e que nós estamos deteriorando, talvez de forma inexorável. Cabe a nós, adultos, ensinar isso às nossas crianças. Cabe a despertar, dizer para eles que não só a gente cuida da casa da gente, a nossa moradia, onde a gente vive com a nossa família, a gente cuida da escola, a gente cuida do bairro, a gente cuida da cidade, do estado, do país e do mundo. Aquela máxima de que a gente precisa agir localmente para ter efeito global. A gente não pode determinar por decreto o que as pessoas têm que fazer no mundo, mas a gente pode sim inspirar a mudança de atitude daqueles que estão conosco, né? Daqueles que são os nossos filhos, nossos netos, os nossos alunos. Algumas sugestões que eu quero trazer para vocês se referem a campanhas que as escolas podem fazer. Por exemplo, as escolas podem fazer, eu tenho visto muitas, fazerem campanhas de limpeza dos rios e dos córregos que estão ali próximos às suas instalações. Né? Claro que isso tem que ser combinado com as secretarias locais, com a prefeitura, né, para ter uma certa infraestrutura, mas dá para fazer um movimento muito bacana. A gente não precisa mergulhar para limpar, mas a gente pode limpar, por exemplo, as margens daqueles rios e daqueles córregos, para as crianças, sobretudo as nossas crianças, entenderem, né, a importância do cuidado. Nós podemos sim fazer mutirão do replantio das matas ciliares, que são aquelas matas que estão
ao longo dos cursos d'água, né? Que tem esse nome, porque elas protegem ciliares, né? É como o nosso cílio, que protege os nossos olhos, né? Protege os nossos olhos de infecções, de doença, de poeira, etc. As matas ciliares cumprem o mesmo papel. Elas protegem aquelas águas por exemplo, assoreamento, para que a terra que está ao longo daqueles rios, nas margens do rio, não seja despejada, não corra, né, para o leito, assoreando, fazendo com que o leito fique cada vez mais raso e cada vez tenha mais enchente. E nós destruímos essas matas ciliares sem a menor compreensão da importância delas. Os rios que têm matas ciliares preservados, eles mantêm uma qualidade de água muito melhor. Além de não assorear, eles também, porque as raízes das plantas filtram a água. Então, vamos voltar a plantar pelo menos pedaços, né, trechos de matas ciliares. A gente sempre tem algum ONG, ou as próprias prefeituras, ou viveiros que distribuem mudas e que podem orientar esse plantio. Eu tenho visto muito isso e as crianças ficam encantadas, os jovens ficam encantados com isso, né? Outra campanha muito interessante de se fazer é visitar nascentes e depois fazer uma caminhada, um passeio de barco ou até mesmo de ônibus ao longo do rio, para poder perceber a diferença da qualidade da água na nascente para o curso do rio, quando ele começa a receber poluição, né? Visitar uma estação de tratamento de água também é muito interessante, porque a gente começa a perceber, eu tenho feito muito isso com empresas que eu trabalho, de levar adultos para visitar uma estação de tratamento de água, para que a gente veja aquilo que a gente sabe, mas que a gente esquece, o custo do tratamento da água, como é difícil despoluir água, como é custoso limpar essa água que chega nas nossas torneiras, que chega nas nossas casas e que a gente acha que está garantido. Né? A gente não precisa fazer mais nada, a gente tem a água ali, é só pagar a conta. Não, não é isso. Cada vez mais essa água está vindo de mais longe e a limpeza dela fica mais cara. É necessário colocar muito mais produtos químicos que nem sempre são bons, aliás, quase nunca são bons para a nossa saúde, sempre tem alguns resquícios, né? Então, com isso eu quero dizer para vocês que é fundamental inspirar os nossos alunos a compreender o quanto a água é essencial na nossa vida e como a gente precisa cuidar dela. Conhecer a bacia hidrográfica, saber qual é a bacia em que eles estão inseridos, onde a escola está inserida, onde a residência está inserida, e qual é essa unidade de gestão, né, dessa água, ou seja, os comitês. A gente não cuida daquilo que a gente não conhece e daquilo que a gente acha que não é nosso. Haja vista, por exemplo, as pessoas que varrem a sua casa e jogam aquele resíduo, aquele lixo na calçada e depois varrem para o meio-fio. Por que eles não fazem o contrário? Por que as pessoas não varrem o meio-fio, jogam para a calçada e da calçada jogam para dentro de casa? Quando a gente faz essa pergunta, a resposta é: imagina, a casa é minha. Ela tem que estar limpa, eu tenho que cuidar. Bom, e a calçada é de quem? E a rua é de quem? E a cidade é de quem? E o estado é de quem? E o país é de quem? E o planeta é de quem? Né? A gente não tem outro lugar, a gente só tem esse lar terra, que é o planeta que a gente compartilha. Então, é necessário que a gente aprenda, a gente conheça para poder participar, e participar para poder cuidar. Bom, a gente precisa entender que água é vida, água é bem comum, mas o acesso à água de qualidade e ao saneamento básico é direito de todos e de todas. Não importa onde você viva, não importa as condições precárias em que algumas pessoas vivem. Isto é direito e a gente tem que aprender a buscar esse direito. Os nossos alunos, as nossas alunas precisam entender que eles necessitam lutar por esse direito, porque sem água a nossa qualidade de vida fica muito ruim. Água de má qualidade é responsável por 40% das internações
de crianças no Brasil. 40% das internações se devem àquilo que a gente chama de doenças de veiculação hídrica, quer dizer, água sem tratamento, tá? Ou água de enchente, por exemplo, que chega muito suja e no qual muitas vezes a gente pisa, as crianças pisam e são contaminadas. Então, isso tudo faz parte, isso tudo nos mostra, por exemplo, que ainda as autoridades não entenderam perfeitamente a abrangência da questão da água. Porque, em vez de gastar tanto com hospitais, em vez de gastar tanto com a saúde, a gente poderia economizar grande parte dessas internações se a gente trabalhasse com saneamento, né? Então, existem várias formas de saneamento. Muita gente diz assim, mas eu não posso fazer nada contra o saneamento, porque o saneamento é uma questão muito grave, muito grande. Mas existem hoje tecnologias, que a gente chama de tecnologia social, que são tecnologias em que a gente pode trabalhar para melhorar a qualidade, para instalar saneamento numa comunidade, para melhorar a qualidade da água, com muito pouco recurso. Elas estão todas disponíveis, a maior parte delas está disponível na internet. E a gente pode, sim, discutir todas as questões no Comitê de Bacias. A gente pode, sim, discutir isso tudo na nossa escola, chamar lá um especialista da Secretaria de Saúde, chamar alguém de uma ONG, né, que trabalhe com água da nossa região, para que a gente possa debater isso entre os professores, entre os alunos, as alunas, os familiares, para a gente buscar soluções e exigir soluções junto ao poder público. Então, há muita coisa que a gente pode fazer. O que não dá é para a gente ficar de braço cruzado. Eu quero contar para vocês uma pequena historinha, para vocês verem como as populações de alguns países estão muito mais mobilizadas do que nós para defender os seus direitos. Na Suécia, numa cidade bastante pequena, onde tem uma universidade muito famosa, né, uma pessoa, uma brasileira que trabalhava com a gente aqui no Instituto Ecoar, estava lá fazendo um doutorado. E ela ia todos os dias, ela passava por uma determinada, a caminho da faculdade, era um lugar muito pequeno, ela ia a pé, ela passava na frente de uma casa que estava em reforma. E todos os dias, quando ela passava na ida ou na volta, tinha alguns vizinhos conversando com os operários que estavam trabalhando ali. Um dia, curiosa, ela perguntou para um vizinho o que eles iam fazer todo dia na casa. Ele falou, nós vamos fiscalizar a obra. Eles estão construindo ou reformando um banheiro, a parte hidráulica, e a gente vai lá para verificar se eles não estão contaminando a vizinhança, se eles não estão afetando os recursos hídricos aqui do bairro. Então, para vocês verem o nível de responsabilidade, de cidadania dessas pessoas. No Brasil, isso tem evoluído muito, muito. A gente já tem várias iniciativas populares, né, nesse sentido. Mas é preciso muito mais. E nós, educadores e educadoras, temos essa grande missão. Se não nós, então quem? Né? Então, nós precisamos caminhar para isso. Bom, eu queria dizer para vocês, nesse último slide aqui, que o pensamento, a fala de um grande pensador hindu, que ele diz assim, que a humanidade precisa deixar a porta aberta para que a ciência encontre a poesia da natureza. A natureza é linda, é perfeita, ela funciona com total harmonia, totalmente integrada. Nós, durante muito tempo, principalmente depois da Revolução Industrial de 1750, a gente vem destruindo essa harmonia, a gente vem destruindo, né, esse grande arranjo que a natureza fez no planeta para suportar a vida com qualidade. Nós estamos destruindo, está na hora, né? Na verdade, a gente está assim, no ponto dramático, que ou a gente muda, ou a gente vai enfrentar cada vez situações mais difíceis. A água é nossa, nós não podemos viver sem ela, e nós precisamos estar muito atentos, muito mais do que apenas não desperdiçá-la. A gente precisa participar de um grande movimento
para que essa água boa seja cultivada, porque a gente pode cultivar água, a gente pode fazer com que nascentes secas sejam recuperadas por meio de plantio, né, por meio de proteção daquela área, a gente pode revitalizar rios, né, por meio da mata ciliar e da despoluição, a gente pode fazer muita coisa. E cabe a nós, educadores e educadoras, estimular os nossos alunos para que façam parte de uma geração muito mais cuidadosa, muito mais responsável, muito mais sustentável que a nossa. Agradeço muito a atenção de vocês, envio um grande abraço a cada um e a cada uma e nos colocamos à disposição para que vocês nos contatem e que vocês, se tiverem dúvidas, se quiserem conversar conosco, nós ficamos absolutamente à disposição. E quero agradecer mais uma vez à Companhia da Cultura, a todos os patrocinadores deste projeto lindo, né? Projeto super interessante da Fonte Mágica. E se vocês tiverem a oportunidade de conhecer e de participar, façam isso, vale muito a pena. Um grande abraço para todos vocês.